Olá, alunos do curso de Licenciatura em Matemática e Física da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Vamos continuar nosso curso de Cálculo 2. Hoje vamos ter uma aula bastante rica em aplicações, que é a extensão para o contexto de funções de duas variáveis do cálculo de máximos e mínimos. Isso é uma coisa que nós já tínhamos feito para uma variável, é uma coisa rica, importante e muito legal. Primeiro vamos conceituar o que é máximo e mínimo para uma função de várias variáveis e é análogo ao que ocorre quando acontece com uma variável. Eu tenho uma função definida num domínio, pode ser no R2 ou no R3, funciona do mesmo jeito. Eu digo que um ponto AB é um ponto de máximo se o valor da função no AB for maior do que em qualquer outro ponto do domínio. É a ideia natural de ponto de máximo. O valor da função nele é o maior valor possível, então o valor em AB é maior do que o valor nos pontos vizinhos. Isso é um ponto de máximo. Se essa condição for verificada numa pequena vizinhança do ponto AB, nós dizemos que é um máximo local. Se isso for um fenômeno global para todo o domínio, é um máximo global da função, e isso é tudo muito natural. E de modo análogo, o que é um ponto de mínimo? Um ponto de mínimo é aquele ponto onde o valor da função é menor do que os valores da função nos demais pontos. Se isso ocorrer numa vizinhança do ponto AB, o f de AB for menor ou igual que o f nos pontos vizinhos, teremos um mínimo local. Se essa condição for uma condição que ocorra em todo o domínio, é um mínimo global. E isso é natural. E nós queremos saber uma maneira de interpretar a existência de pontos de máximo e de pontos de mínimo e saber como que isso funciona. Tá? Vou mostrar alguns exemplos antes de chegar no teorema que caracteriza isso. Pense nessa função 9 menos x2 menos y2. Esse exemplo é um exemplo que eu uso muito nas aulas. E o gráfico é um paraboloide de revolução, de concavidade para baixo. E o ponto 0, 0 é um ponto de máximo. Ele está destacado aqui nesse gráfico em azul. Observe a seguinte propriedade. Se ele é um ponto de máximo para f, então ele é um ponto de máximo de maneira bidimensional. Olhando a superfície como um todo, ele é um ponto de máximo. Então, se eu pensar numa curva passando nesse ponto, nessa curva, ele também vai ser um ponto de máximo. Então, se ele é um ponto de máximo de maneira global, ele é um ponto de máximo se eu trabalhar de forma reduzida para curvas que estejam sobre esse gráfico. Então, eu tenho a superfície, acabei de mostrar para vocês que se eu pegar curvas aqui, ele também vai ser máximo. Consequência disso é que nos pontos de máximo as derivadas parciais vão ser zero. Então isso é uma condição necessária para B ser de máximo ou de mínimo, que no ponto em questão as derivadas parciais em x e y seja zero. Vamos ver por que isso ocorre. E eu estou enfatizando aqui que é uma condição necessária. Voltaremos a isso também daqui a pouquinho. Então por que isso ocorre? Primeiro, para uma curva qualquer, se ele era ponto de máximo, tem que acontecer que qualquer curva que eu passe por aquele ponto, se já era ponto de máximo de forma global, vai ser ponto de máximo quando eu pegar uma curva individualizada. Então também ocorre se eu pegar aquelas curvas que são as intersecções do paraboloide com os planos coordenados. Quando nós fizemos gráfico de função, nós discutimos isso. Essas duas curvas que eu destaquei aqui, isso aqui é a intersecção com o plano ZY, que tem a ver com x igual a zero, e essa mais à esquerda de vocês é a intersecção desse paraboloide com o plano y igual a zero, plano zx. Bom, esses dois gráficos são aqueles gráficos cujas derivadas são as derivadas parciais. Lembre-se, derivada parcial é exatamente isso. Você fixa o ponto, daí você anda na direção x, deriva em x, é a derivada parcial em x. Você fixa o ponto, anda em y, deriva em y, é a derivada parcial na direção y. Então, como para andar em x e para andar em y é um ponto de máximo, por conta do que nós estudamos em cálculo de uma variável,
a derivada de cada uma dessas funções tem que ser zero, porque é um ponto de máximo, e por isso que a derivada parcial é zero. Isso nos leva a destacar esses pontos em que derivadas parciais são zero, porque isso é uma condição necessária para ser ponto de máximo. Então nós damos um nome. Ponto crítico da f é o ponto em que as duas derivadas parciais são iguais a zero. Observe que eu já usava uma definição parecida quando eu estava falando de cálculo de uma variável. No cálculo de uma variável, eu também chamava de ponto crítico aquele em que a derivada era zero. Agora, com duas variáveis, eu estou chamando de ponto crítico aquele em que as duas derivadas parciais são zero. Se eu estiver trabalhando com uma função de 3 variáveis, ponto crítico é aquele em que as 3 derivadas parciais são nulas, se igualam a zero. Naquele nosso exemplo 9 menos x2 menos y2, vamos calcular os pontos críticos. Derivo em x menos 2x. Igualo a derivada em x a zero, porque ponto crítico tem que ter derivada parcial zero. Menos 2x zero, x igual a zero. Então, para ser ponto crítico, x tem que ser zero. Derivação em y. Menos 2y, igualo a derivada parcial em y a zero, menos 2y igual a zero, y igual a zero. Então, fazendo essas duas contas, eu calculo as duas derivadas parciais, igualo a zero, e tento resolver as equações que foram geradas. Isso me dá quem são os pontos críticos da função. Nesse caso, 9 menos x2 menos y2, 0, 0 é o único ponto crítico, e que era aquele ponto que nós já vimos no gráfico, alguns slides anteriores, que era o ponto de máximo. Nem todo ponto crítico é ponto de mínimo ou de máximo. Isso também acontecia com uma variável e vai continuar acontecendo aqui. Então, vou mostrar exemplo para vocês. Começar com a parte analítica. Pega essa função x2 menos y2. Daqui a pouquinho eu mostro o gráfico. Ok? Deriva em x, 2x. Deriva em y, menos 2y. Equações muito parecidas com a do exemplo anterior. Vamos igualar as derivadas parciais a zero para calcular os pontos críticos. Derivada parcial em x igualado a zero é fazer o 2x igual a zero, x igual a zero. Derivada parcial em y igualado a zero, menos 2y igual a zero, y igual a zero. Então, de novo, cheguei à mesma conclusão. Só tem um ponto crítico, que é o 0, 0. No exemplo anterior, que o gráfico era aquele paraboloide de revolução de concavidade para baixo, esse ponto crítico era máximo. E aqui? Aqui não é nem máximo nem mínimo. Essa superfície, x2 menos y2, é uma cela, cujo gráfico está mostrado aqui. E observa só, o 0, 0 é esse ponto aqui, que é o ponto crítico, mas ele não é nem máximo nem mínimo. Se você se locomove na direção x, ele é um mínimo. Eu tenho uma parábola de concavidade para cima aqui, em x, x2, e ele é mínimo nessa direção. Se você se locomove na direção y, eu tenho a parábola menos y2, que é uma parábola de concavidade para baixo. E aí ele é máximo. Então, esse ponto 0, 0, para esta superfície, que é o gráfico desta função x2 menos y2, que é aquela cela, o 0, 0 é ponto crítico, não é nem máximo nem mínimo, e tem as derivadas parciais nulas. E ele se comporta deste jeito. Esta é uma complexidade com a qual nós temos que aprender a lidar. Estou mostrando a mesma parábola, a mesma cela de outro ângulo. E agora eu vou para um teorema que diz quando que eu tenho um ponto de máximo ou de mínimo. O ponto AB, ponto crítico da função. Então, lembre-se, é condição necessária para ser ponto de máximo ou mínimo que seja ponto crítico. Porque se ele é de máximo ou de mínimo, passa por ali um máximo e aí a derivada parcial é zero. Não é suficiente, é necessária. Então, comecemos com o ponto crítico. Nós vamos calcular o determinante de uma matriz 2 por 2. O determinante da matriz, que é formada pelas derivadas parciais de ordem 2 da função. Então, observe aqui a derivada segunda da f em relação a x,
depois a derivada segunda da f, xy, derivada segunda da f, yx, e derivada segunda da f, y2. Então, envolvem as 4 derivadas parciais de ordem 2. Observe também que se a função for bem comportada, del 2f, del x, del y, e del 2f, del y, del x, são iguais. E esse determinante pode ser escrito como del 2f, del x2, del 2f, del y2, produto na diagonal principal, menos o produto na diagonal secundária, que é del 2f, del x, del y, del 2f, del y, del x. Isso tudo no ponto AB. Então, calculado esse determinante, eu tenho um teorema que me dá informações que permitem, em alguns casos, concluir se é máximo ou mínimo, ou até que não o seja. Então, continuando com esse teorema. Se aquele determinante é positivo, e esse termo, del 2f, del x2, também é positivo, então, determinante positivo, del 2f, del x2 positivo, então AB é ponto de mínimo local. Se D é positivo e del 2f, del x2 é negativo, então é ponto de máximo local. E se o D é negativo, então o AB não é ponto nem de máximo, nem de mínimo. Tá? Nesse teorema, onde tem del 2f, del x2, nós poderíamos trocar por del 2f, del y2, teria um teorema com enunciado simétrico, não há nenhum privilégio para o x aqui, poderia ser no y2, neste enunciado. Observe que para D positivo e del 2f positivo, sabemos que é mínimo, D positivo, del 2f negativo, sabemos que é máximo. Para D negativo, sabemos que não é nem máximo nem mínimo, é tipo acontece com a cela, nós temos certeza que não é nem máximo nem mínimo. E tem casos em que o teorema não diz nada. Por exemplo, se o determinante é nulo, nós não sabemos se é máximo ou mínimo, nada está sendo dito. Ou se o determinante for positivo, mas o del 2f for nulo, também o teorema não afirma nada. Então, esse é um teorema típico de máximos e mínimos, em que, em certas condições, ele garante o máximo ou o mínimo, mas em algumas outras condições ele não afirma nada e a gente fica sem saber do que se trata. Um exemplo de aplicação desse teorema. Considere essa função 1/4 de x² mais y² mais x. Observa que o x² e o y² são termos sempre positivos. Esse x, ele pode ser positivo ou negativo. Olhando para essa expressão, não é claro que isso tenha um ponto de máximo ou de mínimo, por conta dos balanços entre essas três expressões. O teorema anterior vai permitir decidir o que está acontecendo. Derivada em x, x3 mais 1, derivada do x² abaixo o 4, cancela, x elevado a uma unidade a menos, e a derivada de x, que é 1. E a derivada em y, 2y. Antes de continuar qualquer análise de máximo e mínimo, eu tenho que achar os candidatos a máximos e mínimos. E uma condição necessária para ser máximo e mínimo é ser ponto crítico. Então, antes de aplicar o teorema, antes de olhar aquele determinante daquela matriz de ordem 2, eu tenho que saber quem são os meus candidatos a pontos de máximo e, eventualmente, pontos de mínimo. E, para isso, eu tenho que achar os pontos críticos. Então, antes de passar para a derivada segunda, eu vou achar ponto crítico. Pego a primeira derivada em x igual a 0. X ao cubo igual a menos 1, x igual a menos 1. Derivada em y, 2y igualado a 0, y igual a 0. Então, isso me dá uma conclusão, que é que o ponto menos 1, 0, é o único ponto crítico que essa função tem. Ok? Então, isso é fundamental na análise de pontos de máximo e de mínimo. Começar pelos pontos críticos. Muito bem. Já sabemos que só tem um.
Agora, nós vamos partir para a derivada segunda e depois nós vamos calcular as derivadas segundas nesse ponto. A derivada primeira deu zero. Nós obtivemos esse ponto usando a condição que a derivada primeira fosse zero. Agora vamos em frente. Derivada segunda em x, 3x2. A derivada primeira em x era x3 mais 1. Derivando de novo em x, abaixo 3, 3x2, a derivada do 1 é zero. Então, derivada em x, 3x2. E eu calculo a derivada segunda em x, no menos 1, 0. Então, eu coloco aqui x igual a menos 1 e y igual a 0. E obtenho o número 3. Derivada segunda em y, x ou xy, que eu já sabia que eram iguais, dá zero. Voltando para ver. Derivada em x é x3 mais 1. Se eu derivar em y, dá zero. A derivada em y é 2y. Se eu derivar em x, dá zero. Então, as derivadas mistas de ordem 2 em x e y são iguais a zero. A gente já sabia que elas eram iguais entre si. E agora deu que elas são iguais a zero sempre. Então, nem preciso substituir no menos 1, 0, porque elas dão iguais a zero sempre. E, finalmente, a derivada de ordem 2 em y, que é 2. Então, quando eu calculo no menos 1, 0, dá 2. Derivada de ordem 2 em y. Derivada em y era 2y, porque essa função tinha um y2. Quando eu derivei em y, deu 2y. E quando eu derivei de novo em y, deu 2. Então, a derivada em y, 2. Pois bem, agora nós estamos em condições de montar aquele determinante de ordem 2. Determinante del 2f del x2, del 2f del xy, del 2f del yx e del 2f y2. 3, 0, 0, 2. 3, 0, 0, 2 deu 6. Então nós estamos naquela condição de ponto de máximo ou de mínimo. O D é positivo. Precisamos ver a derivada segunda em x, se ela é mais ou menos. A derivada segunda em x é 3. É esse número que apareceu aqui. Então, D é 6 positivo, derivada segunda em x é 3 positivo. Lembra que eu falei que no teorema poderia trocar a derivada segunda em x pela derivada segunda em y? Tá aqui, se eu estivesse olhando a derivada segunda em y, também positiva. Então, como a derivada segunda em x é positiva e o D é positivo, é um mínimo local, que no nosso exemplo será um mínimo global também. O gráfico da função está aqui. É um gráfico mais difícil de visualizar. Eu fiz nas aulas anteriores alguns gráficos mais fáceis de ver, gráficos do tipo paraboloide de revolução. Esse aqui não é uma superfície de revolução, é uma superfície mais torcida por conta da fórmula, 1/4 de x a quarta mais y quadrado mais x, mas tem esse ponto aqui, que é o ponto x igual a menos 1 e y igual a 0, que é o ponto de mínimo da função, mínimo local, ele está destacado aqui, é mínimo absoluto e local dessa função. Só para terminar, um outro exemplo em que a gente tem situação de ponto crítico, que não é nem máximo nem mínimo, essa função y3. É um gráfico também muito bonito, mostro para vocês de vários ângulos. y3, olha que interessante. Quando não tem x, no y é y ao cubo. E no x ela não aparece na fórmula, então ela está transladada em x. E está vendo aqui, olha, um x ao cubo, só que é na função y, então é um y ao cubo em y, variando y ao cubo. X não aparece na fórmula, então ela é constante em x. Observe, derivadas parciais em x, 0. Derivada parcial em y é 3y2. No ponto 0, 0, ou nos pontos em que o y é 0, a derivada também é 0. Então eu tenho pontos críticos, uma reta de pontos críticos aqui. Quando y é 0, qualquer x dá ponto crítico. E observe que não é nem máximo nem mínimo, porque a função vem de um valor menor, passa aqui, fica num valor maior. Ela é crescente
em relação a y. Então, os pontos críticos, que é uma família infinita de pontos críticos, o que ela tem de notável é isso. São infinitos pontos críticos e não são nem pontos de máximo, nem pontos de mínimo. É um gráfico muito bonito, né, essa função. Acho bem interessante. Tá legal? Ficamos por aqui.